Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10 informativo para você, de opinião aí sobre o nosso Vasco da Gama nesta quinta-feira, dia 29 de maio. Chegando aí final do mês aí, o Vasco encerra o mês no dia 31 enfrentando o Bragantino. Nesse programa de hoje, muitas informações para vocês aí da base, né, do feminino, né, e do nosso time principal também, porque tem muitas questões para a gente debater, né, e você é o nosso principal convidado para debater com a gente aqui, deixar sua opinião. E se não for inscrito no nosso canal, se inscrever, né, compartilhar com a galera aí, deixar seu nome para receber aquele abraço no final do programa. É importante você comentar, né, e aí eu fazer menção do seu nome, vai ser um privilégio para a gente. Acompanhe a gente lá no Instagram, @Vasco10RD, vai ser também muito bom para a gente. Então você tem parte, né, tem com certeza muita parte do crescimento deste canal, galera. Olha só, o Ryan é o homem do momento, né? Inclusive o Diniz dando muita moral pro Ryan, falando que vai fazer o garoto crescer, e falou: não vende agora não que eu arrumo mais dinheiro em cima dele. E aí, galera, vale a pena vender ou não vender o Ryan, né? E tem mais, tá? Aliás, sobre essa pergunta, vender ou não vender, a diretoria, não vendendo o Ryan, a diretoria tem que arrumar um outro jeito de arrumar dinheiro. O Vasco tem o maior orçamento da história do Vasco esse ano, 500 milhões. Nesse orçamento tem previsão de receita, de venda de jogadores. Se não me engano, são 100 milhões, 150 milhões, alguma coisa desse tipo, dentro desse orçamento. Então o Vasco tem que vender jogadores para conseguir atingir esse orçamento aí. Se não vender o Ryan, vai vender quem? Né? Vai ter que fazer mágica aí. Então é complicado apenas não vender o Ryan nesse meio de ano, tá? Então fica na mão da diretoria no que pode acontecer futuramente aí, entendeu? Pode, de repente, o jogador já tem 18 anos, então já pode sair direto. Então tem essa situação toda. Outro detalhe, o Ryan foi convocado para a seleção sub-20. E depois dessa fala do Diniz, e aí o Diniz já deu uma forçada de barra. O Vasco vai liberar o garoto aí na data FIFA ou vai ficar treinando com o Vasco? Né? Treinando aí o Diniz dar aquele boom, né? Dar aquela para melhorar a performance do jogador, como tem acontecido até agora. E aí, o que a diretoria faz? O que você faria? Libera o garoto para a seleção, para ficar mais em evidência ainda, fortalecer aí a situação de venda, já que o jogador é titular da sub-20 também, né? E aí já valoriza mais. Porém, o Diniz fala: se ele ficar comigo aqui, né, eu vou potencializar mais esse jogador. Então já tem essa questão para a data FIFA agora, que acontece aí depois do jogo contra o Bragantino. O jogador vai para a data FIFA e fica lá 10 dias com a seleção sub-20 amistosa, se não me engano, vai para o Egito. Tá? Então é uma situação também que a diretoria vai ter que pensar. Ou o jogador fica mais em evidência, ou o jogador fica aqui perto do Diniz, aprendendo mais e sendo melhor potencializado. E aí, o que você acha, torcedor? O que você pensa? Agora está contigo. Né? O garoto fica, o garoto vai. Né? O garoto fica mais um tempo ou vai de vez para a Europa? Essa é a pergunta do dia que você pode responder aqui, colocar a sua opinião para a gente. Resultados da base. E a base é muito importante, a gente está acompanhando o trabalho da base. O Sub-20 jogou no Nivaldo Pereira, Campeonato Brasileiro Sub-20, 12ª rodada. São 19 rodadas, turno único, e aí os 8 primeiros se enfrentam, né, na quartas de finais, e aí semifinais, final. O Vasco aí no Sub-20 é o 6º colocado com 18 pontos, tá? O Vasco enfrentou o Bragantino no Nivaldo Pereira,
Cara, a equipe do Bragantino é boa pra caramba. Não é à toa que eles estão aí nas primeiras colocações. Muito boa, um time muito técnico. Tem um jogador lá que joga pelas pontas, camisa 11, que eu esqueci o nome dele. Mas infernizou, jogou muita bola. E o Bragantino acabou vencendo o Vasco por 3-2. Jogão, o Vasco não fez uma boa partida, mas mostrou muita força, né, e poder de reação. Mas o Bragantino estava azeitado mesmo, uma ótima equipe aí, jogadores fortes, né, jogadores rápidos, jogadores técnicos, uma equipe muito bem ajustada. O Vasco também vem nesse padrão, né, mas alguns jogadores com atuação abaixo, né, inclusive o Luiz Gustavo, que voltou já que ele está suspenso no profissional, ele jogou essa partida, não jogou bem, né? Muito tempo que eu não vejo uma atuação tão fraca do Luiz Gustavo. Não sei se essa volta para a base não fez bem ao atleta, perdeu jogadas que não costuma perder, mas tá valendo. O GB, para variar, mais um gol, né? Então, assim, tá dizendo aí, eu tô aí. Pelo Sub-17, então o Vasco tem 18 pontos, sexto colocado, e na próxima rodada enfrenta o Internacional, lá no Sul. O Internacional está super pressionado, o Internacional está na zona de rebaixamento, Sub-20 agora tem zona de rebaixamento. E o Inter é um dos três que está para cair ali, está muito complicada a situação do Inter. O Grêmio está fora, mas o Grêmio está beirando ali a zona de rebaixamento também. Internacional e Grêmio muito mal nesse campeonato pelo Sub-20. Pelo Sub-17, o Vasco enfrentou o Botafogo no Newton Santos, lá no Tapetinho, jogo 1-1, né, um empate 1-1, o Vasco saiu atrás, e depois o zagueiro Christopher, entrou na partida e acabou marcando o gol de empate para o Vasco da Gama, 1-1. O Vasco da Gama é o 8º colocado, a competição do Sub-17 é semelhante ao do Sub-20, os 8 primeiros, né, passa para a próxima fase, né? Só que aqui no Sub-17 é terceira rodada ainda. Então tá fresquinho aí, tá fresquinho. Terceira rodada, o Vasco é o 8º colocado com 5 pontos, né? E o próximo jogo, o Vasco em casa recebe a equipe do Juventude. Tá? É uma molecada aí do Sub-17 muito bom, muito bem. Medina joga muito esse garoto, né? O Minetti também joga demais. Então o Sub-17 é um time muito bacana. O Andrei Fernandes, ele foi jogar no Sub-20, né? Inclusive ele entrou na partida contra o Bragantino. Então o craque do time, Andrei Fernandes, não jogou nessa partida. O Vasco ainda teve o desfalque do Lucas, do goleiro Lucas Andrade, teve desfalque do lateral esquerdo também, que é Lucas também, né? Faltou um zagueiro também. Então, assim, o time, tu vê que mesmo o time com desfalques importantes, o time rende bem. O Sub-17 é um ótimo time, então tá muito bem na 8ª colocação pelo Sub-17. Já no feminino, galera, o brasileiro feminino, o Vasco tá na série A2, o Vasco está no grupo A, são 8 equipes e classificam 4. O Vasco é o 6º colocado com 6 pontos. Né? Um grupo difícil, né? Um grupo que tem Atlético Mineiro, Botafogo, Santos. Olha, tá osso esse grupo. É claro que o Vasco veio do A3 para 2, então deveria ser melhor reforçado. O nível já melhora, já aumenta bastante. O Vasco venceu o São José, que é o lanterna do grupo, por 7-0, mas jogo difícil. O próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Mineiro, né, o jogo lá em Minas Gerais, e é um confronto direto, já que o Atlético Mineiro é o primeiro time ali, é o 4º colocado, né, e está a 1 ponto do Vasco da Gama. Então o Vasco vencendo o Atlético já dá um passo importante para ficar na zona de classificação, mas repito, é um grupo difícil, né? O Vasco que vem da A3 para 2, mas conseguindo essa classificação, ficando entre as 4 melhores, passa para a próxima fase, e é legal. Mas, tá osso para as meninas vascaínas, mas estamos acompanhando e sempre trazendo informações da série A2 do feminino do brasileiro, galera. Olha só, galera, você que está com a gente,
se inscreve em nosso canal, se não for inscrito, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí o Vasco 10, sempre trazendo informações do Vasco da Gama, opiniões, né, sempre é importante para a gente e fazendo esse canal crescer, fazendo a família crescer. A gente agradece muito as visualizações, os likes, os comentários, tem sido muito importante para a gente. E nessa sexta-feira tem mais Vasco 10, tem mais análise, tem mais informações aqui, porque no sábado tem Vasco em campo, né? Então a gente vai trazer já informações aí do Vasco, quem vai apitar, o jogo, já tem gente aí para apitar esse jogo aí, mas amanhã a gente traz as informações completas e outras informações que acontecerem durante o dia, tá bom, galera? Um grande abraço para você, até amanhã. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.